alunas do curso Lívia Kingman, iniciamos os nossos estudos nos conteúdos para o PISM de literatura. Bom, no estudo de literatura, é sempre comum que demos início aqui com o estudo de gêneros literários, para a gente ter uma noção do texto em que estamos estudando, como esse texto é construído. Cada gênero, né, temos a construção de um texto para cada gênero. Bom, de início, temos aqui a citação do Antônio Cândido, que fala o seguinte: a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Isso é um fato e veremos para as próximas aulas, né, o como que a literatura realmente tem o seu papel em denúncias sociais, tem o seu papel, né, no apoio ou combate a alguma coisa, dependendo do contexto em que está inserido aquele texto, fornecendo ao leitor essas inúmeras possibilidades e inúmeras também interpretações. Bom, dos gêneros literários que nós temos, nós vamos discutir e analisar um pouco a estrutura do gênero épico e do gênero narrativo para início. Então, as primeiras manifestações literárias que se tem notícias são essas manifestações produzidas do gênero épico, né? E depois, essa construção de gênero narrativo que com os anos vai se aperfeiçoando para a ideia de texto narrativo que nós temos hoje. Geralmente, nós temos aqui como característica do gênero épico o narrador em terceira pessoa. Esse gênero épico construído inicialmente na literatura, ele tem esse caráter narrativo, mas com características um pouco distintas da narrativa que nós temos hoje de conhecimento, como contos, crônicas, romances. Temos essa característica no gênero épico com um distanciamento entre o narrador e o personagem. Um fato importante para destacar do gênero épico é que esse personagem principal, ele sempre será um herói, ele sempre estará ali disponível para socorrer a sua nação quando for necessário, para salvar a nação sempre de alguma guerra ou de algo. Então, nós temos exemplos de gêneros épicos e até dos gêneros narrativos que conhecemos hoje, como a epopeia. A epopeia é o principal exemplo de produção literária de gênero épico. A literatura de cordel, novela, romance, crônica, conto e fábula são os exemplos desse gênero narrativo. Eles se assemelham bastante, mas tem essa pequena diferença da questão do personagem principal do gênero épico para o gênero narrativo, porque o personagem principal do gênero épico sempre será o herói dessa nação. Aqui nós temos um exemplo: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. De África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda a parte, se há tanto me ajudar o engenho e arte. Aqui nós temos um trecho de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Os Lusíadas representa esse gênero épico, é uma epopeia, e uma das maiores epopeias que nós temos em todo o mundo, né? Muito citada na literatura. Nosso segundo gênero literário é o gênero lírico. Esse gênero ele é mais voltado para a poesia. Então, aqui como característica, a primeira característica que nós temos é essa poesia feita para ser declamada na lira. Temos também a característica do eu, né?
o individualismo é uma poesia mais intimista. Então, temos como marca aqui a emoção e os sentimentos do eu lírico. Temos como exemplos, né, da lírica, o soneto, a elegia, ode, hino e o haikai. Então, um exemplo de gênero lírico, nós temos o amor é fogo que arde sem se ver. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que destina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade. Se tão contrário a si, é o mesmo amor. Então, um trecho aqui também, né, de Luiz Vaz de Camões, na lírica. O Camões, ele escreveu tanto epopeias quanto obras de gênero lírico. Um outro exemplo aqui é a elegia de Cecília Meirelles. A memória de Jacinta Garcia Benevides. Minha avó, minha primeira lágrima caiu dentro dos teus olhos. Tive medo de a enxugar, para não saberes que havia caído. No dia seguinte estavas imóvel, na tua forma definitiva, modelada pela noite, pelas estrelas, pelas minhas mãos. Exalava-se de ti o mesmo frio do orvalho, a mesma claridade da lua. É um ponto, né, dessa lírica, é sempre, além da emoção, né, muito nítida do sentimento do eu lírico, trechos com a primeira pessoa bem marcada. Quanto na epopeia, né, no gênero épico, nós temos a terceira pessoa, por ser um gênero voltado para a narração, para o narrativo. Na lírica, nós temos essa primeira pessoa em evidência. Dando continuidade ao trecho da Cecília Meirelles, vi aquele dia levantar-se inutilmente para as tuas pálpebras, e a voz dos pássaros e das águas correr, sem que a recolhessem teus ouvidos inertes. Onde ficou teu outro corpo? Na parede? Nos imóveis? No teto? Inclinei-me sobre o teu rosto, absoluta, como um espelho, e tristemente te procurava. Mas também isso foi inútil, como tudo mais. Aqui temos um exemplo de soneto de fidelidade, também um exemplo dessa lírica. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, temos aqui o soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Nosso terceiro gênero literário, são apenas 3, é o gênero dramático. O gênero dramático ele é voltado para a encenação, para o teatro. Então, temos como característica o drama, né? Que significa, né, aí a ação que vem do grego, drama, e dá esse privilégio da ação sobre a narração. Então, já que é para ser encenado, né, o privilégio, o foco está nessa ação, né, ao invés de somente na narrativa. A presença de diálogos, então, é muito marcada, a gente consegue diferenciar ou reconhecer o gênero dramático, principalmente pelas rúbricas, né, geralmente presente nesses textos teatrais. Temos como exemplos de gênero dramático a tragédia, a comédia, o drama e o auto.
Aqui como exemplo, né, um trecho do Alto da Compadecida, e aí esse exemplo, né, da rúbrica, que é o nome do personagem antes da fala dele, a presença também da fala do narrador. Então, aqui o exemplo, o João Grilo fala: falta de respeito nada, rapaz. Isso é o versinho de Canário Pardo, que minha mãe cantava para eu dormir. Isso tem nada de falta de respeito. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escaleiro. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Então, cena igual a da aparição do Nosso Senhor e Nossa Senhora a Compadecida entra. Então, aqui uma rúbrica também, né? Esse direcionamento que tem nesses textos para os atores que estão ali encenando. E aí o encourado com raiva surda. Lá vem a compadecida, mulher em tudo se mete. E o João Grilo continua. Falta de respeito foi isso agora, viu? A senhora se zangou com o verso que eu recitei? E aí a compadecida responde. Não, João. Por que eu iria me zangar? Aquele é o versinho que Canário Pardo escreveu para mim e que eu agradeço. Não deixa de ser uma oração, uma invocação. Tem umas graças, mas isso até a torna alegre, e foi coisa de que eu sempre gostei. Quem gosta de tristeza é o diabo. João Grilo. É porque esse camarada aí, tudo que se diz ele, enrasca a gente. Dizendo que é falta de respeito. A compadecida. É máscara dele, João. Como todo fariseu. O diabo é muito apegado às formas exteriores. É um fariseu consumado. O encourado, protesto. E Manuel completa. Eu já sei que você protesta, mas não tenho o que fazer. Mas não tenho o que fazer, meu velho. Discordar de minha mãe é que não vou. E o encorado responde: grande coisa esse chamego que ela faz para salvar todo mundo. Termina desmoralizando tudo. E aí o Severino aqui completa: você só fala assim porque nunca teve mãe. João Grilo: é mesmo. Um sujeito ruim desse, só sendo filho de chocadeira. A compadecida: e para que foi que você me chamou, João? E o João Grilo responde: é que esse filho de chocadeira quer levar a gente para o inferno. Eu só podia me apegar com a senhora mesmo. Então aqui a gente tem esse trecho que representa o gênero dramático e que exemplifica, né, essa questão da rúbrica, da introdução da fala dos personagens, desse direcionamento que há no texto escrito para que os atores entendam o que está acontecendo em cena. Bom, dando sequência aqui, continua o exemplo do Alto da Compadecida. E aí, aqui nós vimos, né, as características principais que ajudam a gente a diferenciar um gênero do outro. Então, os gêneros literários fazem parte dessa introdução à literatura, para que a gente consiga entender um pouco o processo de produção mais à frente dos textos, né, de cada estilo e cada escola literária. Hoje, dando continuidade à nossa primeira aula sobre gêneros literários, gênero épico, dramático e lírico, iremos fazer alguns exercícios voltados para esse conteúdo. Bom, exercício número 1, então, segundo quadro, uma sala da prefeitura, o ambiente é modesto, durante a mutação houve-se o dobrado e vivas de Odorico. Viva o prefeito e etc. Estão em cena Doroteia, Juju, Dirceu, Dulcineia, o vigário e Odorico. Este último a janela discursa. Povo sucupirano, agoramente já investido no cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação, a ratificação, a autenticação e por que não dizer a sagração do povo que me elegeu? Aplausos vêm de lá de fora. Então, aqui a gente tem um exemplo de gênero dramático já. A gente já observa pelas rúbricas, pela entrada dos personagens. Eu prometi que o meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. Aplausos aos quais se incorporam os personagens em cena.
Botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, é uma alegria poder anunciar que, para frentemente, vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta terra morna e cheirosa de sucupira. E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extrema unção, que tem enterro e cova de graça, conforme o prometido. Então, o gênero peça teatral tem o entretenimento como uma de suas funções. Outra função relevante do gênero explícita nesse trecho de O Bem Amado é criticar satiricamente o comportamento de pessoas públicas, denunciar a escassez de recursos públicos nas prefeituras do interior, censurar a falta de domínio da língua padrão em eventos sociais, despertar a preocupação da plateia com a expectativa de vida dos cidadãos, ou questionar o apoio irrestrito de agentes públicos aos gestores governamentais. Então, o Dorico aqui, ele fala, né, que finalmente a cidade vai ganhar um cemitério para ser enterrado ali, e aí, né, só ali quem morrer, quem votou nele, que vai poder usufruir daquele cemitério de graça. Então, além, né, desse gênero dramático, da gente observar as características desse gênero dramático, esse trecho ele tem como ponto explícito também essa crítica de forma satírica a esse comportamento das pessoas públicas, ao comportamento de certas figuras políticas que se elegem, prometem algo que não tem ali na cidade, igual o caso do Odorico, né? E aí de forma satírica, porque só vai poder ser enterrado ali quem votou nele. Aí fala pro padre na hora da extrema-unção que ele tem direito de ser enterrado, sendo que na verdade deveria ser um direito de todos, né? Essa questão de ter um lugar para descansar depois de morto. Então, é uma crítica satírica em relação ao comportamento do Odorico, né? Dessa pessoa pública. No número 2, nós temos Lições de Motim, da Dona Cotinha. Esse trecho começa com o seguinte: é claro, só gosta de solidão quem nasceu para ser solitário. Só um solitário gosta de solidão. Quem vive só e não gosta da solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. A reflexão escorrega lá para o fundo da alma. Solidão é vocação. Besta de quem pensa que é sina. Por isso, tem que ser valorizada. E não é qualquer um que pode ser solitário, não. Ah, mas não é mesmo. É preciso ter competência para isso. De súbito, pedagógica, volta-se para o homem. É como poesia, sabe, moço? Tem que ser recitada em voz alta. Que é pra gente sentir o gosto, e faz uma pausa. Você gosta de poesia? O homem torna a se debater, a velha interrompe o discurso e volta a lhe dar as costas, como sempre, impassível. O homem, mais uma vez, cansado, desiste. Bem, como eu ia dizendo, para viver bem com a solidão, temos de ser proprietários dela e não inquilinos, me entende? Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí. Então, nesse trecho, o que caracteriza Lições de Motim como um texto teatral. E aqui uma das características apontadas para o texto teatral, para o gênero dramático, né? O tom melancólico presente na cena, as perguntas retóricas da personagem, a interferência do narrador no desfecho da cena, o uso de rúbricas para construir a ação dramática, as analogias sobre a solidão feitas pela personagem. Então, a opção aqui é a letra D, o uso das rúbricas para construir essa ação dramática, inclusive até o texto em caixa alta, né, em uma parte específica dessa rúbrica em si, para chamar atenção para esse tom dramático da peça. A questão número 3, leia os trechos abaixo. Eneida, de Virgílio, canto 1, versos do 1 ao 10. As armas, canto e o varão que, fugindo das plagas de Troia, por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro
e de Lavínio nas praias, a impulso dos deuses por muito tempo, nos mares e em terras vagou sob as iras de Juno. Então, nascemos para amar. Nascemos para amar a humanidade. Vai, tarde ou cedo, aos laços da ternura. Tu és doce, atrativo à formosura, que encanta, que seduz, que persuade. Enleia-se por gosto a liberdade e depois que a paixão na alma se apura. Alguns, então, lhe chamam desventura. Chamam-lhe, alguns, então, felicidade. Qual se abisma nas lôbregas tristezas, qual em suaves júbilos discorre, com esperanças mil na ideia acesas. Amor ou desfalece, ou para, ou corre. E segundo as diversas naturezas, um porfia, este esquece, aquele morre. E aí temos um trecho também de Édipo Rei. Sacerdote, fala o seguinte: sim, vejo que falaste a tempo neste instante. Apontam-me Creonte, ei-lo de volta, enfim. E aí entra Creonte, apressado, corado de bagas de loureiro, com aspecto alegre. Aí temos a fala de Édipo, do sacerdote, de Édipo novamente. Bom, vimos alguns trechinhos aqui. Em relação à leitura desses fragmentos, podemos dizer que os textos A, B e C enquadram-se respectivamente nos gêneros literários. Esse último já nitidamente é um gênero dramático, né, pela presença desse texto teatral. E analisando antes desse, nascemos para amar a humanidade. Aqui nós temos um pouco, né, dessa presença da emoção e do sentimento e da primeira pessoa, então um gênero lírico. E o primeiro trecho é a Eneida de Virgílio, que é uma epopeia também. Então nós temos na sequência um gênero épico, um gênero lírico e o gênero dramático. A resposta aqui é a letra D, épico, lírico e dramático. Questão número 4, soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama. Então, nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinícius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta não acredita no amor como entrega total entre duas pessoas, acredita que, mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se por outra e trocar de amor. Entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de duas pessoas. Concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado tanto na alegria quanto na tristeza e vê na angústia causada pela ideia da morte o impedimento para as pessoas se entregarem ao amor. Então, no início ele fala que de tudo ao meu amor serei atento, antes e tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ou seu contentamento. Então, ele entende, assim, que o amor, né, concebe esse sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza. Então, aqui é a opção da letra D também. Na questão número 5, nós temos alguns excertos da Cecília Meirelles, que é o seguinte: minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. A matilha dos filhos fareja o sonho inacabado, perseguindo tua lapela castanha, o açúcar do linho, o olor de café aquecido. Então, em ambas as composições, os versos acima revelam que o sujeito lírico tem do mundo uma percepção
emotiva, sensorial, onírica, racional ou sentimental. Bom, retomando, né? Minhas mãos estão molhadas, o azul das ondas entreabertas e a cor escorre pelos meus dedos. A matilha dos filhos fareja o sonho inacabado, perseguindo tua lapela estranha. Então, aquela fala e faz essa referência sensorial, né? Dos sentidos mesmo, que ela sente, que fareja, o olor, né? Do café aquecido, das mãos que estão molhadas. Então, faz essa referência na letra B, sensorial. Bom, estes foram alguns exercícios para a gente analisar alguns textos literários voltados para os gêneros literários que vimos como a nossa primeira aula. Veremos, então, os conteúdos do capítulo 2 da apostila, que é a literatura brasileira contemporânea, mas com foco nas autoras femininas. O PISM-1, esse ano, o conteúdo programático para o PISM-1 de literatura houve uma mudança, com esse foco, né, na negritude, nas autoras femininas, na literatura africana. Então, é a partir da literatura contemporânea que vamos começar a ver essas temáticas. Bom, para entendermos um pouquinho mais sobre como funciona e de onde surge essa literatura contemporânea, né, ela faz parte, as obras dessa literatura faz parte ali do final do século XX, para metade do século XXI. Então, é um período que acontece após o modernismo no Brasil, após 1922. Então, é um período caracterizado também por uma grande quantidade de tendências. Então, essa literatura brasileira contemporânea, ela vai compreender um grupo de características de distintas escolas literárias anteriores. Então, ela vai reunir características que já foram aplicadas e vistas nas escolas literárias anteriores a ela. Então, vai revelar, assim, o que a gente chama de uma multiplicidade de tendências, essa junção de tendências na procura, na tentativa de inovar na poesia e também na prosa. Então, várias especificidades dessa literatura brasileira e contemporânea, nós temos associados, né, o movimento modernista, que é essa escola anterior a esse período, e com o modernismo, né, temos aí como característica que prevalece dessa escola a ruptura com esses valores tradicionais. Então, a identidade das obras nesse período não é mais uma busca por algo. Então, ela passa a ser revelada através de uma crise existencial do homem pós-moderno. Algumas das características que a gente consegue entender e ver, identificar nas obras do final do século XX, nelas temos a metalinguagem, né, que é o autor utilizar daquele código, né, daquilo em que ele está escrevendo para explicar exatamente aquilo. Então, por exemplo, o autor utiliza da poesia para explicar o que é a poesia para ele, ou o que é o fazer da poesia. Temos também o experimentalismo formal, então o uso das formas, né, formas geométricas, passam a ganhar força, faz parte do cenário literário. O engajamento social também é uma temática muito importante e que tem um crescimento a partir desse período. Essa mistura das tendências estéticas das escolas anteriores são algumas dessas marcas, né, que encontraremos nos textos contemporâneos. Então, só uma retomada das características gerais desse período, nós temos a mistura das tendências, também chamada de ecleticismo, a junção da arte erudita e da arte popular, prosa histórica, social e urbana, a poesia intimista, visual e marginal, que é essa poesia engajada, alguns temas voltados para o cotidiano, temas regionalistas, o engajamento social e a literatura marginal também faz parte desse período, o experimentalismo da forma, técnicas mais inovadoras com os recursos gráficos, montagens, colagens,
formas reduzidas, como minicontos, minicrônicas, e a intertextualidade e essa metalinguagem nos textos. Bom, então aqui nós voltamos às autoras femininas, né? O foco nas autoras que fizeram parte desse período para a literatura brasileira contemporânea. Então, a este período também estão associados grandes nomes femininos da prosa contemporânea brasileira. Então, autoras da literatura contemporânea que precisamos ver e entender nesse período. Em primeiro lugar, aqui nós temos a Lia Luft. A Lia Luft foi cronista, contista, romancista, ensaísta e poeta. Então, foi uma das mais prestigiadas escritoras brasileiras do século XX, autora de uma obra extensa e multidisciplinar. Então, ela nasce em Santa Cruz, uma pequena cidade gaúcha de colonização alemã, em 1938. E faleceu, em dezembro de 2021. Ali, ela tem um grande número de obras literárias, das quais podemos destacar como Corações Limiar e Perdas e Ganhos. A nossa segunda autora, que merece destaque, é a Nélida Pinhon. A Nélida ganhou uma representatividade na literatura brasileira por abordar, tanto nos seus contos como em seus romances, as temáticas cotidianas, que são características desse período, Então, que envolvia as relações da pós-modernidade. Então, os efeitos daquele período modernista, eles estão aqui presentes nessa pós-modernidade. Há também um incentivo a uma renovação linguística e estrutural em suas obras. Então, ela vai refletir as inquietações humanas, desenvolvidas a partir de fragmentos, de emoções, de ideias e de pensamentos. A Nélida, ela escreveu várias obras, das quais podemos citar, A Casa de Paixão, de 77, em busca de observar essa literatura de autoria feminina, que se caracteriza a partir desses traços do empoderamento feminino e um contexto de patriarcado e objetificação sexual da mulher. Então, o foco dessas autoras, estudar essas autoras para o PISM-1, está nisso. A realidade dessas mulheres para a época, a realidade esse crescimento do que a gente chama do empoderamento feminino para a literatura e também para a sociedade. Então, o livro de contos que merece destaque aqui está O Pão de Cada Dia, Fragmentos, de 1994. Nossa próxima autora, nós temos a Lígia Fagundes Telles, também muito conhecida na literatura brasileira contemporânea, que nasceu em São Paulo e é uma grande romancista e contista brasileira. Em 1985, ela se tornou a terceira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, e a sua literatura explora, de forma intimista, a psicologia feminina, o universo urbano e as relações interpessoais. Em 2016, aos 92 anos de idade, a Lígia Fagundes Telles tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Então, dentre os seus contos e os seus romances, que merecem destaque, nós temos O Porão e Sobrado, de 1938, Antes do Baile Verde, de 1970, Seminário dos Ratos, Mistérios e Invenção e Memória. Dos romances temos A Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, As Meninas e As Horas Nuas. Aqui nós temos um resumo, parte do que foi Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra foi esse primeiro romance da escritora da Lígia, de 1954, e é uma história que reproduz o comportamento humano e seus relacionamentos, trazendo-nos reflexões a respeito da vida dos personagens e de seus conflitos. Então, o leitor é levado a refletir sobre si mesmo e sobre a sua condição humana. Isso acontece, e vamos ver e observar isso, em muitos textos dessas autoras, não só da Lígia. O centro da história, então, ele se dá um acontecimento familiar, o desmembramento da família de Virgínia, que após a doença e morte de sua mãe e o suicídio de seu padrasto, que na verdade é seu pai verdadeiro, a situação financeira da família fica difícil, e aí Virgínia se vê obrigada a deixar sua casa para ir morar com o seu pai, o homem que lhe for apresentado como o pai biológico durante toda a sua vida, e com suas irmãs.
Então, devido à distante relação que tinha com o pai, ela passa a viver conflitos, medos, ansiedades, solidão, angústia, além do sentimento de culpa que tem devido à tragédia que acontecera. Então, aqui a gente já consegue observar essa linguagem mais intimista, né? Essa conversa mais com a personagem, essa visão mais íntima da personagem principal. Quanto a esse título, vale observar, né, que se refere em primeiro momento a uma ciranda de anões de pedra que ornamenta o jardim da casa onde Virgínia passa a viver. No decorrer da leitura, compreende-se a metáfora existente através dessa ciranda, que na verdade representa o comportamento das personagens, simboliza o fechamento diante da presença de outros indivíduos. O grupo é a nova família de Virgínia, que não a aceita a princípio, mas que em um segundo momento a convida a fazer parte e ela acaba se tornando o centro dessa ciranda. Então, no decorrer dessa história, né, cada personagem é levado por Virgínia a conhecer a si mesmo, essa reflexão própria de cada personagem. Então, cada um enfrenta os seus segredos, os seus conflitos, as suas paixões, os seus medos, assim como Virgínia, deixando-se revelar como realmente eles são. Então, por isso que essas relações, né, interpessoais também encontram-se presentes, principalmente nessa obra da Lígia. Então, aqui nós temos essa divisão da história, que ela se divide em dois momentos. A ciranda, quando está fechada e não permite a entrada da Virgínia, e quando ela é convidada a entrar pelos seus parentes, né, todos lhe oferecem o lugar nessa ciranda. E aí a divisão de tempo, espaço e linguagem, aqui nós temos, né, a influência no tempo, a influência direta no enredo, permitindo que os personagens se desloquem, através dele conheçam um ao outro. Então, cada personagem vai reagir de uma forma diferente à mudança desse tempo, né? Cada personagem está ali sofrendo a sua própria reflexão, né? Fazendo, então, com que com a sua personalidade seja melhor conhecida pelo leitor. Então, nós vamos ter bem destacadinho ali cada momento de cada personagem. O espaço é esse ambiente familiar fechado, ou seja, ele não sofre influências de elementos externos, isso se passa somente ali nas relações interpessoais familiares. E a linguagem, a autora ela confere tal poder às palavras, né, que leva a descrever os sentimentos de cada um ali, os pensamentos, as emoções de cada personagem. Então, dessa forma, né, dá essa ênfase, enfatiza a fragilidade do ser humano e as dificuldades da vida de cada um. Então, aqui a gente já consegue perceber, né, o quanto essas obras de autoria feminina na literatura contemporânea são importantes, principalmente para essa discussão, né, do homem pós-moderno. Todas as mudanças que o modernismo passou, tudo que o pré-modernismo e depois, então, o modernismo, toda a busca por essa identidade nacional reflete nessas produções pós-modernas, e as autoras femininas, elas mereciam, de fato, esse destaque mais importante, principalmente nos conteúdos do PISM. Na próxima aula, nós vamos ver duas autoras que vão falar também desses conflitos, né, com a sociedade. São autoras negras e que dão início também ao estudo dessa negritude na literatura brasileira e que há essa conversa, esse diálogo com os próximos capítulos do conteúdo do PISM-1, que está relacionado às literaturas africanas. Então, dá para a gente entender também, dentro desse cenário pós-moderno, a visão da mulher negra, né? O lugar dessa mulher negra, principalmente, né, dessa mulher negra na literatura. Porque a gente pode ver que a Lígia, lá atrás, se tornou ainda a terceira mulher a assumir, né, a Academia Brasileira de Letras. Então, ainda assim, para as mulheres, era mais difícil chegar a esse posto do que os homens desse período. Então, esse ano, o foco, principalmente nessa primeira parte do conteúdo do PISM-1, estão nessas autoras femininas lá do final do século XX até metade do XXI. Dando continuidade à prosa contemporânea de autoria feminina,
Veremos, então, estudaremos duas autoras principais para esse período da literatura contemporânea e principais nomes também femininos deste período. O primeiro deles, a primeira delas, na verdade, a Carolina Maria de Jesus. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Carolina Maria de Jesus, um pouco mais sobre as suas obras, a obra em que ela fica famosa no Brasil, né, que é o Quarto de Despejo. Essa literatura, que é uma literatura realista de crítica social, possui uma linguagem muito coloquial, uma linguagem muito poética também. A Carolina Maria de Jesus, ela utiliza em seus textos, com essa coloquialidade, uma certa informalidade no uso das palavras. É uma literatura periférica, então ela é muito importante para esse período e também para o PISM 1. Então, a Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira muito importante no país, produzindo uma obra com forte carga de denúncia social e relato da luta pela sobrevivência. Ela, em posição, né, como uma favelada, como ela própria se intitula, né, uma sobrevivente dessa realidade social, né, e de desigualdade social. Ela tem essa precisão, né, na causa de falar e de escrever, inclusive, sobre tudo o que ela viveu. Então, através de sua escrita espontânea, simples e verdadeira, Carolina narrou as dores e dificuldades de uma mulher negra, pobre, mãe de 3 filhos e solteira, vivendo na favela do Canindé, nos anos 50, em São Paulo. Tida como a primeira escritora negra de maior destaque no país, ela conquistou fama nos anos 60 com a publicação do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A obra ganhou reconhecimento em todo o mundo e foi traduzida também, né, para mais de 14 idiomas. Então, dessas características que predominam as obras de Carolina Maria de Jesus, nós temos esse caráter memorialístico e, como eu disse, né, um foco no realismo e crítica social, linguagem coloquial e poética. Também temos como característica nessas obras o protagonismo feminino, a ironia, elementos trágicos e um foco na literatura de testemunho. A literatura periférica também, de temática, né, com foco na temática cotidiana, e uma narrativa também autobiográfica, porque essas obras falam muito sobre a realidade própria da Carolina Maria de Jesus. Dos livros publicados por essa autora, nós temos, em primeiro lugar, O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de 1960. Esse é o primeiro livro e o mais importante da vida de Carolina. Foi a partir dele que ela se torna, né, conhecida como escritora e pode dizer ao mundo como era sua vida de favelada, mãe solo, negra, catadora de papel, uma realidade bastante comum para a grande parcela da população brasileira. Então, um retrato, né, dessa população. Quarto de Despejo representou um marco na vida da autora, além de ser também um divisor de águas na literatura nacional, porque dá voz para uma figura que está tão à margem da sociedade. Então, dentre esses conteúdos do PISM, né, o foco esse ano para o PISM 1 é essa literatura de autoria feminina e também a questão da pobreza, né, como a pobreza ela é relatada nessas obras. E um exemplo clássico disso é o Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Então, aqui nós temos um trecho desse diário, em formato de diário mesmo, e começa em 20 de julho de 1955. E ela diz o seguinte: deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui ao Arnaldo buscar o leite e o pão.
Quando retornava, encontrei o senhor Ismael com uma faca de 30 centímetros, mais ou menos. Disse-me que estava à espera do Benedito e do Miguel para matá-los. Que eles lhe espancaram quando ele estava embriagado. Essa marca, né, o acento na palavra eles, ou então a falta dele, como em Às 4 Horas, tudo isso já é uma marca que faz da literatura da Carolina Maria de Jesus, né, essa literatura de linguagem coloquial, que é uma das características da autora. Lhe aconselhei a não brigar, que o crime não traz vantagens a ninguém, apenas deturpa a vida. Senti o cheiro do álcool, desisti. Sei que os ébrios não atende. O senhor Ismael, quando não está alcoolizado, demonstra sua sapiência. Já foi telegrafista e do circuito esotérico tem conhecimentos bíblicos. Gosta de dar conselhos, mas não tem valor. Deixou o álcool lhe dominar, embora seus conselho seja útil para os que gostam de levar vida decente. Preparei refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera mingau, de farinha de trigo torrada. O João José café puro. O José Carlos leite branco. E eu mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição, lavei os utensílios, depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa, é só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. E não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Durante o dia, os jovens de 15 e 18 anos sentam na grama e falam de roubo. E já tentaram assaltar o empório do senhor Raimundo Goelo. E um ficou carimbado com uma bala. O assalto teve início às 4 horas. Quando o dia clareou, as crianças catavam dinheiro na rua e no capinzal. Teve criança que catou 20 cruzeiros em moeda e sorria exibindo o dinheiro, mas o juiz foi severo, castigou impiedosamente. Fui no rio lavar as roupas e encontrei Dona Mariana, uma mulher agradável e decente. Tem 9 filhos e um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação. Visam apenas viver em paz e criar filhos. Ela também ia lavar roupas. Ela disse-me que o Benedito e Dona Geralda todos os dias ia preso. Da Dona Geralda todos os dias ia preso. Que a rádio patrulha cansou de vir buscá-lo. Arranjou serviço para ele na cadeia. Achei graça, dei risada. Estendi as roupas rapidamente e fui catar papel. Que suplício catar papel atualmente. Então, um trecho, né, de um dos dias em que essa autora viveu, nesse diário, em que ela estudou o diário de uma favelada. Nosso próximo livro de Carolina é Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, de 1961. Então, o segundo livro da Carolina foi A Casa de Alvenaria, que conta como a sua inserção em outra classe social, como foi a sua inserção, depois ela ter vendido muitas cópias do Quarto de Despejo. Aqui ela expôs suas alegrias pela conquista de sua casa de tijolos e também suas frustrações por ter sido julgada e rejeitada de certa forma. Carolina conta também suas conversas com pessoas importantes, como políticos e intelectuais. Infelizmente, esse livro não foi bem aceito e vendeu poucos exemplares, tendo apenas uma edição. Outro, né, seguido deste anterior de 1961, da Casa de Alvenaria, nós temos Pedaços de Fome. Nesse livro, ela nos apresenta uma narrativa ficcional que exibe a história de uma moça branca, de boa condição financeira e filha de um coronel. E aí se apaixona por um rapaz que a engana.
se dizendo dentista e lhe prometendo boa vida. Dessa forma, a protagonista, né, casa-se com ele e acaba indo morar em um cortiço, passa necessidades e é ajudada por mulheres negras e humildes com quem estabelece uma relação de amizade. Esse romance também não teve repercussão. O mais famoso e conhecido dela é O Quarto de Despejo. Mas esse aqui, ainda Pedaços de Fome, é uma obra bem construída. Traz uma trama bem amarrada e se dispõe a interpretar o mundo por meio do olhar do outro. Por último, nós temos, deste mesmo ano também de 1963, Provérbios, que é um pequeno livro em que Carolina apresenta uma seleção de pensamentos. Ela compreende a publicação como uma maneira de contribuir para o exercício da reflexão na sociedade. Então, tendo conhecimento, né, dessas obras famosas da Carolina, principalmente o Quarto de Despejo, e esse nome, né, Quarto de Despejo, que remonta a essa ideia de exclusão social, né, os excluídos que estão à margem da sociedade, e também a ideia de não ter exatamente, como ela diz no trecho em que acabamos de ver, né, não tem essa casa que ela gostaria de oferecer aos filhos, né, ela pode estar à mercê de um despejo, de ser expulsa dali a qualquer momento também. Então, né, esse nome faz essa releitura aí com a realidade que ela vive mesmo. Nossa segunda autora desse momento, que vale destacar também, é a Conceição Evaristo. A Maria da Conceição Evaristo, ela nasceu em Belo Horizonte em 29 de novembro de 1946. É uma mulher também de origem humilde. Depois ela vai para o Rio de Janeiro na década de 70, é graduada em Letras pela UFRJ, trabalhou como professora na rede pública do ensino da capital fluminense. Então, aqui nós temos uma biografia ampla da Carolina, da Conceição Evaristo, desculpa. As participações dela, né, é participante ativa dos movimentos da valorização da cultura negra em nosso país, estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros. Escritora versátil, cultiva a poesia, a ficção e o ensaio. Então, das obras que nós temos de conhecimento da Conceição Evaristo, no romance, temos um dos principais nomes, que é Ponciá Vicêncio, de 2003. É uma narrativa não linear, não é cronológica, marcada por seguidos cortes temporais, em que passado e o presente se imbricam, estão ali juntos. Ponciá Vicêncio teve boa acolhida de crítica e de público. O livro foi incluído nas listas de diversos vestibulares de universidades brasileiras e vem sendo objeto de artigos e dissertações acadêmicas. Então, as obras da Conceição Evaristo, né, são obras... temos um livro, uma coletânea de contos, que intitulada Olhos d'Água, um livro maravilhoso, com contos maravilhosos, em que transmite também a realidade da mulher negra, da mulher pobre na sociedade brasileira. Então, são vários contos de vários modelos de mulheres presentes nessa sociedade. Temos também presente Becos da Memória, de 2006, em que a Evaristo traz à luz o segundo romance, sua segunda publicação. E ela trata, né, com o mesmo realismo poético presente no livro anterior, do drama de uma comunidade favelada em processo de remoção. Então, essas duas autoras têm obras e publicações com essas mesmas temáticas presentes desde a literatura contemporânea até os dias de hoje, né? E, mais uma vez, o protagonismo da ação cabe à figura feminina. Então, a figura feminina é o símbolo dessas duas autoras. E o símbolo também da resistência, da pobreza e da discriminação nessas obras. Então, aqui nós temos um trecho de Becos da Memória. A vida não podia gastar-se em miséria, viver do viver. A vida não podia gastar-se em miséria e na miséria. Pensou, buscou lá dentro de si o que poderia fazer. Seu coração arfava mais e mais, comprimindo lá dentro do peito. O pensamento veio, tão rápido e claro,
como um raio. Um dia ele iria tudo escrever. Então, aqui nós temos um trecho também, né? Além dessa linguagem poética presente nas duas autoras, né? Essa construção poética muito bem construída pelas duas. Bom, aqui vimos esses dois nomes, dois principais nomes de autoras para o PISM 1, dentro desse nosso segundo capítulo, que é a prosa contemporânea de autoria feminina. Faremos, então, algumas atividades relacionadas ao capítulo 2, a prosa contemporânea de autoria feminina. Então, vamos lá fazer os exercícios. Exercício número 1 do Enem de 2013. Tudo no mundo começou como um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve, não sei o que, mas sei que o universo já começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos, se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato, os dois juntos. Sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só no início, pelo fim, que justificaria o começo. Como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Então, Clarice Lispector, né, A Hora da Estrela. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica incomuns na narrativa de ficção. Bom, natureza filosófica e metafísica não são comuns na narrativa, né, de ficção. Assim como obras da Clarice não possuem narradores distantes, né, observando de forma distante os fatos que estão acontecendo. Seus personagens, inclusive, são personagens sempre em primeira pessoa, eles estão sempre ali sujeitos presentes e sempre à busca de uma reflexão mais profunda sobre sua existência, sobre acontecimentos de sua vida, sobre questões existenciais que estão passando naquele momento. Existe um fato, né, nas obras da Clarice Lispector que é chamado de epifania, que esse momento em que o personagem principal, né, ele pega um acontecimento, um fato cotidiano comum a todos e transforma ele num momento de reflexão profunda para conseguir tirar dali uma resposta sobre a sua existência ou sobre aquele acontecimento em sua existência. Então, essas obras de Clarice são obras bem profundas, são obras bem reflexivas. Então, a alternativa que responde a esse trecho e também a obra A Hora da Estrela, né, a letra C, que revela esse sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso em que ele está fazendo. Nossa próxima questão. Leia o fragmento recortado do conto Senhor Diretor, integrante da coletânea de contos Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles.
Clarice, Lígia Fagundes Telles são autoras também presentes na literatura contemporânea, como o foco aqui é a autoria feminina, então há um destaque nessas atividades para essas autoras também. Então, seca tudo, a velhice é seca. Toda a água evaporou de mim, minha pele secou, as unhas secaram, o cabelo que estala e quebra no pente. O sexo, sem secreções, seco. Faz tempo que a fonte secou completamente, fonte selada. A única diferença é que um dia, no Nordeste, volta a chuva. Essa narrativa é marcada por duas vozes, a do narrador e a da protagonista Maria Emília, que escreve mentalmente uma carta ao diretor de uma revista. Maria Emília deseja compor uma carta que denuncie a imagem erótica usada para uma propaganda. Ao final, acaba por falar de si, de seus medos e de seus desejos abafados. No que se refere às reflexões da personagem, assinale a alternativa correta. Então, letra A, o senhor diretor destoa da obra Seminário dos Ratos, uma vez que a temática central dos demais contos está voltada para a denúncia da política instaurada naquele momento no Brasil. O conto deseja denunciar a hipocrisia de falsos moralistas. Maria Emília desprezava a amiga Mariana porque ela tinha roubado o único namorado que conseguiu ter na juventude. Maria Emília tinha 60 anos e era virgem. Ao escrever mentalmente a carta, percebe que sua infelicidade é resultado do fato de nunca ter conseguido atrair nenhum homem. Senhor diretor discute a sexualidade feminina e denuncia, a partir da voz de sua protagonista, a repressão sexual sofrida pelas mulheres. O julgamento que faz da amiga Mariana, a revelação de seus desejos abafados e a forma com que ataca a publicidade encontrada no jornal são resultados de uma mulher que se reconhece envelhecida e presa à instrução moralista que recebeu durante a sua vida. Essa é a resposta mais completa que a gente consegue associar tanto ao trecho quanto à obra, né, da Lígia Fagundes Telles, sobre essa temática dessa repressão que essas mulheres vivem na sociedade. Então, aqui a resposta número 2 é a letra D. Número 3, leia o fragmento a seguir da obra As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, em que a personagem Lia conversa com o motorista de Lorena. A filha também lhe dá alegria? Ele demora na resposta. Vejo sua boca entortar. Essa moda que vocês têm, essa de liberdade, cismou de andar solta demais e não topo isso. Agora inventou de estudar de novo, entrou num curso de madureza. Isso não é bom? Só sei que antes de fechar os olhos, quero ver a garota casada. É só o que peço a Deus, ver ela casada. Garantida, o senhor quer dizer. Mas ela pode estudar, ter uma profissão e casar também. Não é mais garantido assim? Se casar errado, fica desempregada. Mais velha, com filhos, entende? A Loreninha também fala assim, mas vocês são de família rica. Podem ter esses luxos. Minha filha é moça pobre e lugar de moça pobre é em casa, com o marido, com os filhos. Estudar só serve para atrapalhar a cabeça dela quando estiver lavando roupa no tanque. Então, considere as afirmações abaixo a respeito da situação da mulher, tema ilustrado no fragmento acima e presente em outros momentos do romance. Então, o discurso do motorista é exemplo de postura patriarcalista, que desaprova a liberdade da mulher, especialmente se ela for de classe baixa, pois a maior aspiração que ela pode ter na vida é o casamento. A sexualidade feminina não é tema tratado no romance, aparecendo apenas de modo difuso, a fim de escapar da censura vigente à época de sua publicação em 1973. As ideias de Lia mostram sua postura libertária em relação ao papel da mulher na sociedade, contrariando as visões estereotipadas que a reduzem a um ser passivo e dependente de homens. Bom, das alternativas que nós temos aqui, estamos sem
as letras A, B, C, D ou E, mas a gente pode já, pela análise, né, considerar o trecho número 1 do discurso, que o discurso do motorista, né, faz essa aspiração que o melhor que essa menina pode ter na vida é o casamento, e também a questão número 3, né, que as ideias dela mostram uma postura libertária em relação ao papel da mulher na sociedade e contraria também as visões estereotipadas da época e essa ideia de que a mulher, né, deve só servir ao homem, deve depender a algum homem. Então, vamos considerar os trechos 1 e 3. Então, apenas 1 e 3 estariam corretas. A quarta questão, sobre o conto de título homônimo ao livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, só não podemos afirmar que a narrativa é conduzida a partir da lembrança que a narradora tem dos olhos da mãe e da sua infância de privações. Portanto, o título Águas Correntezas é uma metáfora que se remete ao fluir da vida. Letra B, a busca pela cor dos olhos da mãe reconduz a narradora para a infância de privações e para a cidade natal. Quando do encontro entre mãe e filha, esta conclui que os olhos da mãe eram como as águas, como águas correntezas. Letra C, para driblar a fome, a mãe da personagem narradora brincava com os filhos. Em alguns momentos, era a rainha enfeitada de flores e as filhas eram as princesas. Letra D, a mãe ria, um riso triste e molhado quando brincava com as crianças, inventando jogos para distraí-las da fome. Tanto a mãe quanto a filha tinham histórias de vida que se confundiam em relação às privações e aos olhos de cor úmida. Bom, letra C e letra D são duas alternativas que se completam, né? Estão corretas, assim como a letra B também. A que a gente não pode considerar em relação à obra Olhos d'Água é a primeira, né? Em que essa narrativa é conduzida a partir da lembrança da narradora e essa ligação que é feita aos olhos, né, da mãe, essas privações que ela sofreu na infância. Então, a resposta incorreta ao trecho é a letra A. Nossa última questão, questão número 5. Preparei a refeição matinal, cada filho prefere uma coisa. A Vera mingau, de farinha de trigo torrada, o João José café puro, o José Carlos leite branco e eu mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição, lavei os utensílios, depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos, mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Fui no Rio lavar as roupas e encontrei Dona Mariana, uma mulher agradável e decente. Tem 9 filhos e um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação. Visam apenas viverem em paz e criar filhos. Ela também ia lavar roupas. Ela disse-me que o Benedito da Dona Geralda todos os dias ia preso. Que a rádio patrulha cansou de vir buscá-lo. Arranjou serviço para ele na cadeia. Achei graça. Dei risada. Estendi as roupas rapidamente e fui catar papel. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar a minha filha, Vera Eunice. Ela está com 2 anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. Suporto o peso do saco na cabeça e suporto o peso de Vera Eunice nos braços. Tem hora que revolto-me, depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Refleti. Preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha sem um homem no lar. Então, trecho de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus.
As informações do texto permitem reconhecê-lo como uma análise na qual o narrador questiona a sua condição de vida, mostrando que, apesar de sonhar com privilégios, prefere viver de forma simples. Bom, ela fala, né, que ela só não gosta ali, no caso de viver na favela, né? Um comparativo no qual o narrador reconhece que vive bem, ressaltando as vantagens de vestir-se com roupas caras e de morar em uma casa confortável. Na verdade, não. Ela não reconhece o fato ali. Ela não vive bem, no caso, né? Uma narrativa poética, na qual o narrador expõe seu sofrimento. Não é uma narrativa poética, né? Aqui nós temos um diário. O diário é algo muito pessoal, né? Então, temos como característica do diário um relato pessoal. Então, a letra D é um relato no qual o narrador apresenta situações de seu cotidiano, evidenciando as dificuldades que enfrenta para sobreviver como catadora de papel. Então, a resposta da número 5, a letra D, um relato, por fazer parte de um diário, né? Bom, essas foram as questões relacionadas ao capítulo número 2 da literatura contemporânea de autoria feminina. Nosso terceiro capítulo, então, tratará das representações da negritude na poesia brasileira. Então, o que precisamos saber sobre essas representações da negritude em nossa sociedade e na nossa poesia? Bom, as representações do negro na literatura brasileira reforçam diversos estereótipos nas obras, o que traz um desserviço a essa parcela da sociedade que já por muito tempo é tratada com descaso e desprezo. Então, a presença de personagens negros na nossa literatura, quando há, né, dá-se na maioria das vezes em papéis secundários, de coadjuvantes ou de vilões. Representantes negros no protagonismo não são muito encontrados e, quando são, estão quase sempre presos a ambientes pré-determinados. Então, um fato também do nosso capítulo anterior, capítulo 2, traz como foco, né, figuras negras, como a Carolina Maria de Jesus e a Conceição Evaristo, e as suas obras, né, o serviço que suas obras têm para a sociedade brasileira, no fato de ter como protagonistas dessas obras mulheres negras pobres, né, que faz com que o enriquecimento dessas obras seja muito grande. Então, entre os diversos fatores que contribuem para essa desigualdade racial, embasada na lógica da colonização, que sequestrou milhões de africanos para condená-los à escravidão em terras brasileiras, essa literatura aparece como uma grande veiculadora dos preconceitos que essa parcela da população sofre, né? Naturalizando dessa forma esses estereótipos negativos veiculados ao negro, seja pela ausência de personagens negros como um todo, como, por exemplo, né, do projeto nacionalista, o romantismo indianista, em que também há uma figura estereotipada do índio, né? Entende, inclusive, essa genealogia brasileira como um fruto do encontro racial entre os europeus, os indígenas, como também se tivesse sido algo que não trouxe a essa população indígena, né, muitos problemas, então subtraindo dessa forma a presença negra da população também nacional. Porque você tem como foco e como o herói brasileiro o índio, e não a figura negra dos escravizados na época. Então, ainda nesse período, né, durante a terceira geração romântica, surge, então, a poesia de Castro Alves, por exemplo, que é a primeira poesia que a gente já pode classificar aqui como poesia de denúncia social, né? Conhecida como poesia engajada, pois é uma poesia que trata, tem como temática o abolicionismo da escravatura no Brasil. Então, Castro Alves vai denunciar, né? Ele publica ali uma das suas obras mais famosas, que é o Navio Negreiro, e com o Navio Negreiro ele faz essa denúncia de todos os horrores que esses povos viveram até chegar ao Brasil e até que chegassem aqui e sofressem ainda mais. Então, temos aqui o primeiro, né, o precursor aqui
inclusive da literatura engajada e de denúncia à escravatura, que é o Castro Alves. Então, a sua poesia abolicionista, de denúncia das injustiças e repúdio pela escravatura, Castro Alves até hoje é conhecido como poeta dos escravos. Então, aqui a gente tem um fragmento do Navio Negreiro, inclusive, em que ele demonstra esses horrores vividos. Estamos em pleno mar do firmamento, os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias. Constelações do líquido tesouro, era um sonho dantesco, o dombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite. Legiões de homens negros, como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, nuas e espantadas, no turbilhão de espectros, arrastadas em ânsia e mágoa vãs. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Então, essa denúncia, né, aos navios que transportavam e traziam os negros até o Brasil. Dessa literatura negra, né, o que podemos e o que vamos tirar dela para a literatura do PISM-1? Foi principalmente a partir da década de 60, com o fortalecimento dos movimentos sociais organizados por negros e negras, esse cenário ele começa a mudar, então, no Brasil. Então, lá em 1960 que isso começa a ter uma outra visão, uma outra pegada para esses povos no Brasil. Em busca de romper com essa centenária coletânea de preconceitos e estereótipos veiculados à literatura canônica brasileira, né, lá do romantismo, que frequentemente diminui ou apaga esses personagens negros, autores e autoras negras e negros, passam a publicar suas próprias obras como instrumento de subjetivação e determinação cultural. Então, a partir daqui, a gente já tem como exemplo, como já vimos, a Carolina Maria de Jesus, né? Temos como nomes aí a Conceição Evaristo, que também já vimos, que tem a maioria das suas obras protagonizadas por mulheres negras, né? E a partir do substrato de suas vivências, da sua interioridade, que se constrói os versos e as tramas de suas obras. Jari Arraes também, principalmente fazendo uso do cordel, também dá destaque às guerreiras quilombolas. Então, esses nomes surgem, então, a partir da década de 60 e dá como foco, né, tem como foco protagonistas negros. Na poesia, nós vimos a prosa da Conceição Evaristo, agora vamos ver um pouquinho da poesia dela. Nós temos poemas da Recordação e outros movimentos de 2008, né? E aqui nós temos um trechinho dele que fala do fogo que em mim arde, sim, eu trago fogo, o outro, não aquele que te apraz. Ele queima, sim, é chama voraz que derrete o bivo do teu pincel, incendiando até as cinzas o desenho que fazes de mim. Sim, eu trago fogo, o outro aquele que me faz e que molda a dura pena de minha escrita, é este o fogo. É meu o que me arde e cunha minha face na letra desenho do alto retrato meu. Poemas de recordação, outros movimentos, né, um trecho dele. Depois nós temos a Jari Arraes, né, que é escritora, cordelista, tem como foco aqui o cordel, né, e autora do romance Corpo Desfeito e do premiado Redemoinho em Dia Quente. Aqui nós temos também um trecho. Sobre a mesa há uma caixa mística e nela se encerram segredos, aspirações e ataques traumáticos. Seus dedos não ousariam abri-la, não com as digitais falhas oscilantes entre sou isso e não sou. Nem o céu nem a terra são indulgentes. Com a confusão, aproxima-se em silêncio depois do corpo lavado peça permissão. Quem sabe sussurro, grito ou canto, quem sabe o encontro.
e a queda da máscara, as coisas pequenas me importam. Porque as grandiosas estão intactas, as monstruosas imensas, profundas e densas, as que explodem e varrem inteiras cidades. Então, aqui nós temos um trecho da Jarid Arraes, né? Como vimos, junto com Conceição Evaristo, uma das autoras, né? Que traz como menção a figura negra em seus poemas. Bom, esses dois nomes são nomes de destaque para esse capítulo. A Conceição Evaristo, né, dando sequência aí com as suas obras, primeiro na prosa e agora também na poesia. E esse grande nome de destaque, né, que traz toda essa diferença e quebra com os estereótipos de protagonistas negros para a nossa literatura. Veremos, então, alguns exercícios referentes ao capítulo 3, né? A representação da negritude na literatura brasileira. Bom, no nosso exercício número 1, nós temos um trechinho, um fragmento aqui. Poeticamente, o sal metaforiza o mar. As lágrimas, a força de viver. Castro Alves, em sua obra poética, lança mão desse recurso para unir arte e crítica social. Observe os fragmentos. Fragmento 1, a canção do africano. Lá, na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão. Entoa o escravo seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do teu torrão. No fragmento 2, um trecho de Navio Negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus. O mar, por que não apagas, coesponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Então, em relação a esses versos, é possível afirmar, no trecho 1, o canto, as saudades e o pranto do escravo, no primeiro fragmento, são decorrentes do cativeiro, resultante da escravidão, situação aviltante ao ser humano. No número 2, o horror perante os céus, a que se refere o eu lírico no segundo fragmento, corresponde ao tráfico de escravos, mácula sociomoral que envergonha o Brasil. E 3, em ambos os fragmentos, a crueldade da escravidão se faz presente. Bom, os 3 trechos estão corretos em relação aos fragmentos apresentados, né? As saudades e o pranto do escravo, lá no primeiro fragmento, são decorrentes ao cativeiro em que eles viviam durante a escravidão. O horror perante os céus, né, faz essa relação com o tráfico dos escravos em Navio Negreiro. E o número 3, né, nos 2 fragmentos, a crueldade da escravidão se faz presente. Como nós vimos, Castro Alves faz uma denúncia, né, social, uma crítica social à escravidão no Brasil. Então, esses 2 fragmentos são exemplos dessa crueldade que faz parte da escravidão. Então, a alternativa que nós vamos marcar é a alternativa letra E, da letra E. Vamos considerar o trecho 1, 2 e 3 da questão. Na número 2, nos versos abaixo, Castro Alves assim se dirige à bandeira nacional. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteada dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha, com esses versos o poeta está. Então, vamos considerar as alternativas. Conclamando os brasileiros à luta pela proclamação da República, rememorando as ações heróicas dos rebeldes de Canudos, acusando as intromissões do governo inglês em assuntos nacionais, denunciando as conspirações contra o regime monarquista ou lamentando as atrocidades das práticas escravistas no Brasil. Aqui também temos como resposta a letra E, né, como visto e estudado pela poesia de cunho e crítica social à escravidão de Castro Alves. Vamos marcar, então, a alternativa de letra E. E a nossa última questão, questão número 3. A poesia social de Castro Alves, por meio da denúncia da situação dos escravos,
muitas vezes comunica a ânsia de liberdade. Marque a alternativa em que os versos demonstrem este tom denunciante de sua linguagem literária. Então, ainda hoje, são por fado adverso, meus filhos, alimária do universo. Eu, pasto universal, animal quadrúpede. Letra B. Como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus. E amamos juntos e depois na sala, adeus. Eu disse-lhe a tremer com a fala. Letra C. Amigo. O campo é o ninho do poeta. Deus fala quando a turba está quieta. As campinas em flor. Noivo. Ele espera que os convivas saiam. Letra D. Era o tempo em que as ágeis andorinhas consultam-se na beira dos telhados. Inquietas conversam, percrustando os pardos horizontes carregados. É tarde, é muito tarde, o templo é negro. O fogo santo já no altar não arde. Vestal, não venhas tropeçar nas piras. É tarde, é muito tarde. Então, aqui, o trecho em que, condiz e que denuncia as atrocidades da escravidão é a letra A, Ainda hoje são por fardo adverso, meus filhos, alimária do universo. Esse animal quadrúpede em que ele faz relação a essa denúncia. Bom, essas foram algumas questões relacionadas ao Castro Alves e também relacionado ao nosso capítulo 3, as representações da negritude na literatura brasileira. Veremos a poesia africana no nosso capítulo 4. Já vimos, a prosa contemporânea de autoria feminina, com foco em autoras que trazem personagens negros, como personagens principais, o que dá lugar ao nosso próximo capítulo já visto, são as representações da negritude brasileira, e agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre como é a nossa poesia africana. Bom, a poesia africana, o processo de amadurecimento e transformação pelo qual passou essa literatura nos países africanos, de língua portuguesa no século XX, é complexo e está intrinsecamente ligado às alterações políticas e sociais ocorridas no período. Então, nós vamos primeiro fazer um panorama histórico em relação à realidade desses países, desses países de língua portuguesa, para que a gente consiga entender o processo da literatura deles. Então, a partir de meados de 1970, com o fim da Guerra Colonial e com a Revolução dos Cravos em Portugal, muitos intelectuais, ativistas, poetas e escritores ocuparam posições políticas de destaque na esfera pública de novos estados independentes que se formavam. É importante destacar também que a colonização nos países africanos ela foi muito mais intensa e demorada do que aqui no Brasil. E ainda como temos, como exemplo, no nosso próprio país, de como que essa colonização e do fato da escravidão, de como isso foi pertinente, como foi difícil e como ainda temos resultado disso até hoje no nosso país. Só para que nós tenhamos uma noção de como isso afetou esses países africanos, principalmente em questões das produções literárias, essa colonização ela foi muito mais intensa, questões religiosas, isso vem muito presente, inclusive, em muitos textos africanos, em como essa colonização afetou essa população africana de determinadas regiões, porque essa literatura ela é dividida por regiões ali da África também, Então, como que isso afetou eles tão diretamente em questões religiosas, em questões culturais, e como isso afeta, inclusive, obviamente, a literatura desse povo. Então, nas décadas seguintes à conquista das independências, a literatura desses países foi sofrendo algumas transformações, uma vez que caráter militante e de conscientização adotado nas décadas de 50 e 60 já não faziam mais sentido. Era necessário dar
o passo adiante na construção identitária. Então, da mesma forma como aqui no Brasil a literatura chega a um ponto lá no modernismo brasileiro, em que os autores sentem necessidade dessa construção identitária em relação às produções literárias e artísticas, e na África isso também acontece, né? Então, eles não ficam mais satisfeitos somente com uma literatura de conscientização e uma literatura militante em relação àqueles acontecimentos que bem conhecemos, né? A colonização. Então, eles precisam de algo próprio deles. Então, a construção identitária, independente, transformando a literatura engendrada durante as amarras do período da independência colonial. Então, os avanços da literatura angolana pós-independência. Então, a gente começa com Angola aqui. Após um primeiro momento no qual a escrita em língua portuguesa havia sido tensionada com a inserção de expressões locais da língua quimbudu, os escritores dessa nova poética, surgida no período pós-colonial, utilizam a língua portuguesa e o quimbundu sob a forma de uma linguagem já devidamente hibridizada em solo africano, consolidando uma literatura que transgride os modelos europeus para se afirmar intensamente africana e angolana. Como nome principal dessa literatura angolana, nós temos a Ana Paula Tavares. Ana Paula Tavares é um dos destaques dessas produções literárias, uma das poucas mulheres escritoras em um universo ali dominado pela produção masculina. Ana Paula Tavares, ela foi revelada ali no meados da década de 80. Sua literatura é marcada por uma forte influência dos rituais da tradição oral. Para Tavares, a escrita detém-se no papel que a cultura local delegou à mulher africana em sociedades em que celebram rituais de iniciação e de passagens de uma idade para outra. Então, como eu disse, essa cultura, tudo que parte deles, né, tudo que já era costume deles e que fica ali muito comedido por causa da colonização, vem muito presente nessa literatura. Esses autores, eles fazem questão de retomar esses costumes, esses ritos de passagem presente ali. Aqui no caso da literatura angolana, né, presentes ali na Angola. Então, rituais de iniciação que, né, faz parte dessa passagem de uma idade para outra e em que se elaboram tarefas em meio a cantos e sofrimentos. Algumas de suas obras, inclusive, nós temos aqui Ritos de Passagem, O Lago da Lua, Dizes-me Coisas Amargas, como os Frutos e Exvotos. Aqui a gente tem um trecho de Exvoto, né? No meu altar de pedra arde um fogo antigo. Estão dispostas por ordem as oferendas neste altar sagrado. O que disponho não é vinho nem pão, nem flores raras do deserto. Neste altar, o que está exposto é o meu corpo de rapariga tatuado. Neste altar de paus e de pedras, que aqui vês, vale como oferenda meu corpo de tacula, como o melhor penteado de miçangas. Agora, indo para literatura moçambicana, como eu disse, é dividido, né? Vamos ver a angolana, moçambicana. Então, no período pós-independência. Alguns autores moçambicanos atravessaram o período de luta pela independência até as décadas seguintes da conquista da soberania política. Então, aqui nós temos um nome importante para esse período e para a literatura moçambicana, que é o José Craveirinha. Na sua poesia, o José Craveirinha ele engloba todas as fases ou etapas da poesia moçambicana, desde os anos de 1940, até praticamente os dias atuais. Em Craveirinha, vamos encontrar uma poesia realista da negritude, cultural, social e política. Então, uma poesia de prisão carregada de marcas da tradição oral também, assim como Ana Paula Tavares lá na Angola. Bem como muitos poemas
com grande pendor lírico e intimista. Então, nessa literatura, nesse período pós-independência, pós-colonial, né, irá desviar-se do viés coletivo marcante das décadas anteriores, 60 e 70, cujo intuito era conscientizar a população da necessidade da união coletiva, das características culturais comuns em prol de uma luta pela independência. Então, a partir desse momento, isso tudo muda. Podemos ver que é um período de transição para a literatura africana, que até então eles estavam utilizando a literatura como uma forma também de luta para a independência. Os autores do período pós-independência assumem um tom individual e intimista para relatar da sua experiência pós-colonial. Das publicações de José Craveirinha, nós temos Tibugo, Cântico, Caringana e Cela 1. Bom, aqui nós temos trechos, né, do José Craveirinha. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Canção negreira. Amo-te com as raízes de uma canção negreira, na madrugada dos meus olhos pardos. A gente vê que até é uma produção em primeira pessoa, né, que marca aqui esse ponto de vista do autor, né? E derrotas de fome nas minhas mãos de bronze florescem languidamente na velha e nervosa cadência marinheira, do cais donde os meus avós negros embarcaram para hemisférios da escravidão. Mas, se as madrugadas das minhas órbitas violentadas despertam as raízes do tempo antigo, mulher de olhos fadados de amor verde claro, ventre sedoso de veludo, lábios de mancixa madura e soluções de espasmos latejando no quarto, enche de beijos as sirenes do meu sangue, que meninos das mesmas raízes e das mesmas dolorosas madrugadas esperam a sua vez. Fruto comestível de planta rasteira, né, no caso ali. Então, aqui nós vimos um trecho do José Craveirinha, das produções dele. Vou parar por aqui, porque ainda tem muitos outros autores com outras características presentes na literatura africana, que darei continuidade na nossa próxima aula. Nessa continuidade, veremos então a autora Paulina Chiziane, que é uma moçambicana, ainda revendo, né, a literatura em Moçambique. A Paulina foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, e as suas obras, elas abordam, né, as suas raízes culturais e temas como a miscigenação na África, casamento, prostituição e até mesmo a loucura feminina. Entre essas obras, algumas merecem um destaque maior, como Niquete, uma história de poligamia, O Sétimo Juramento e a autobiografia da Paulina chamada Eu, Mulher, por uma Nova Visão do Mundo, publicada em 1994. Então, dentro dessas obras, né, em Niquete, que é uma das principais obras da Paulina, nós temos a personagem Rami, que descobre que o homem a quem é casada há 20 anos tem outras 4 esposas e vários filhos. Então, essa temática da poligamia, ela vem muito presente nas obras da Paulina Chiziane, e Niquete é um exemplo disso. Ao narrar a busca, né, da Rami por essas outras mulheres, o romance retrata uma incursão pelo desconhecido e uma tentativa também de lidar com a diferença, simbolizada pelas amantes do marido. Então, ele é uma obra narrada em primeira pessoa, ele apresenta ao leitor, né, os sentimentos da protagonista de forma muito direta, e também esses sentimentos ligados à vingança, né, dela como uma mulher traída, o seu inconformismo com a forma, né, como as mulheres são tratadas nessa sociedade. Aqui nós temos um trecho em que fala sobre isso, sobre a questão da poligamia. Se a poligamia é a natureza do destino, por favor, meu Deus, manda um novo Moisés escrever uma nova Bíblia com Adão e tantas Evas como as estrelas no céu. Manda por umas Evas que pilam, esfregam, cozinham, massajam e lavam os pés de Adão, assim em turnos. Não vale a pena escrever nada sobre o amor e o pecado,
Pode falar dos castigos, das dores, do sofrimento, que essa linguagem as mulheres conhecem bem. Não fale da maçã, que cá não existe. Fale antes da banana, que faz mais sentido nessa história. E tu, meu Deus, nós te pedimos, liberta a deusa. Se é que existe, para mostrar o rosto só por um segundo. Ela deve estar cansada do mundo. Se não existe nenhuma deusa, meu Deus, perdoa-me. Com tantas mulheres que o mundo tem, por que não fica com umas tantas dúzias? Então, da página 83, um trecho de Niket, em que a Rami se questiona, né, e se sente inconformada pela traição e pela temática da poligamia, pelo seu marido ter tantas outras mulheres. Então, essa é uma história, né, que trata a poligamia, apresenta ao leitor, como nós leitores brasileiros, né, que não apenas um pouco das tradições da cultura desse país, né, que é chamado aqui até de país irmão, que vão sendo desmistificadas e colocadas em toda a sua complexidade. Então, é um panorama que nós conseguimos ter, uma aproximação maior com essa literatura voltada, né, produzida em Moçambique, com um foco na Paulina, né, essa primeira mulher a produzir um romance por lá. Nossa próxima autora moçambicana é a Noêmia de Souza. A Noêmia de Souza, né, é conhecida aqui como mãe dos poetas moçambicanos pela grande influência que ela tem na área da literatura. Ela é autora de defesa da obra poética que representa a resistência da mulher, então parte da temática das suas obras, né, vai falar sobre a resistência dessa mulher africana. Seu livro, né, Sangue Negro, que é composto por 46 poemas, escrito em 1948 e 1951, trata dessa temática em específico. Das suas características principais, né, o que a gente consegue considerar da mãe dos poetas, da Noêmia de Souza, são os versos livres em suas produções, o aspecto nacionalista, a crítica sociopolítica, prevalência da voz feminina, afirmação da negritude, exaltação da cultura africana, traços do gênero narrativo, caráter intimista e memorialístico, forte emotividade, elementos nostálgicos, adjetivação e exclamação abundantes, uso recorrente de anáforas e aliteração, presença de paratex e apóstrofe. Das temáticas tratadas por ela, temos a temática da infância, da esperança, injustiça, da opressão e do cotidiano no subúrbio. Então, aqui nós temos, né, um exemplo, dentre esses poemas constantes, né, nas publicações da Noêmia de Souza. Nossa voz, súplica, se me quiseres conhecer, deixa passar o meu povo, negra. Samba, o homem morreu na terra do algodão. Poema de João. Poema de Jorge Amado, Sangue Negro, quero conhecer-te, África. No poema Sangue Negro, de 1949, o eu lírico ele se dirige à África, né, que foi esse trecho que acabamos de ver, a qual ele chama Minha Mãe, e fala desse período em que esteve afetivamente distante dela. Então, o eu lírico feminino, ele pede perdão à mãe África por ter se mantido alheio, distante, reconhece que em sua alma, né, o seu sangue negro africano é o mais forte do que tudo. Aqui nós temos um trechinho a mais. Ó minha África misteriosa e natural, minha virgem violentada, minha mãe. Como eu andava tanto desterrada a ti aliada, distante e egocêntrica por estas ruas da cidade. Engravidadas de estrangeiros, minha mãe perdoa. Como se eu pudesse viver assim, desta maneira, eternamente. Ignorando a carícia fraternamente morna do teu luar, meu princípio e meu fim, como se não existisse para além dos cinemas e dos cafés a ansiedade dos teus horizontes estranhos por desvendar. Como se nos teus matos cacimbados, não cantassem em surdina sua liberdade as aves mais belas,
cujos nomes são mistérios ainda fechados. Então, um exemplo desse trecho de uma outra obra da Noêmia de Souza. E aí, finalizando a literatura em Moçambique, nós vamos ver um pouquinho da literatura em São Tomé e Príncipe. Uma das suas principais autoras dessa literatura é Conceição Lima. Então, dentre todos os poetas santomenses, a poetisa Conceição Lima foi, talvez, a que ganhou a maior visibilidade. Nesse cenário literário do país, então, depois da euforia provocada logo a seguir da libertação de São Tomé e Príncipe, do poder colonial, a poética da Conceição Lima surge com forte singularidade, apresentando um olhar vigilante, cujo compromisso se estabelece em primeiro plano com a reescrita da terra natal. Da mesma forma como aconteceu em outras regiões, né, com a literatura africana, em que os autores passam a ter um foco maior e uma liberdade maior também em falar de suas temáticas, em suas defesas, em falar do que foi vivido em todo esse processo de colonização. Os sujeitos dos poemas da Conceição Lima, eles exorcizam a memória da violência vivenciada por São Tomé e Príncipe através dos séculos. Vigilante em período pós-colonial, Conceição Lima procedeu à releitura da história por um viés crítico e intimista. Então, ela constrói histórias inserindo essa atmosfera das paixões, os sentidos eróticos da linguagem no espaço de sua própria escrita poética. Das suas obras, nós temos O Útero da Casa, A Dolorosa Raiz de Micondó, O País de Akindengue e Quando Florirem Salambás no Teto do Pico. Aqui nós temos um trecho em que a Conceição Lima fala sobre a sua influência poética. Nos primórdios da minha inclinação para a poesia está meu pai, professor, poeta e músico. O fato de ter vivido rodeada por livros em casa e mais tarde a grande e fundamental influência da poetisa Alda Espírito Santo, também de São Tomé e Príncipe. Considerada a matriarca das letras e da nação santomenses, que me familiarizou a mim e a minha geração com poetas e poesias de várias partes do mundo, começando pelos países africanos, de língua portuguesa, os poetas da negritude, os neorrealistas portugueses e entre outros. E aqui, para finalizar, um trecho de A Casa. Aqui projetei a minha casa, alta, perpétua, de pedra e claridade. O salto negro, poros, viria da mesquita. Do riboque, o barro vermelho, da cor dos hibiscos, para o telhado. Enorme era a janela e de vidro, que a sala exigia um certo ar de praça. O quintal era plano, redondo. Sem tranca nos caminhos, sobre os escombros da cidade morta, projetei a minha casa recortada contra o mar. Aqui, sonho ainda o pilar, uma retidão de torre, de altar. Ouço murmúrios de barcos na varanda azul e reinvento em cada rosto fio a fio as linhas inacabadas do projeto. Então, para finalizar esse capítulo da literatura africana, finalizamos com a literatura de São Tomé e Príncipe, com Conceição Lima. Aqui nós podemos ter uma noção e um panorama de como funciona e como funcionou essa literatura pós-colonial, né? E toda a denúncia que esses autores fizeram com todo o sofrimento e toda a reclusão que eles tiveram que passar durante os anos de colonização.